Hoje nós estamos na leitura Ezequiel 31. E sucedeu que no ano 10º do terceiro mês, no primeiro do mês, que veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do Senhor, dize a Faraó, rei do Egito, e a sua multidão, a quem é semelhante à sua grandeza, eis que a Síria era um cedro no Líbano de ramos formosos, sombrosa remagem e de alta estatura, o seu topo estava entre os ramos espessos. As águas o fizeram crescer e o abismo o exalçou. As suas correntes corriam em torno da sua plantação, e ela enviava os regados todas as árvores do campo. Por isso se elevou a sua estatura sobre todas as árvores do campo e se multiplicaram nos seus ramos e se alongaram as suas varas por causa de muitas águas que enviavam. Todas as aves do céu se alinhavam nos seus ramos, e todos os animais do campo giravam debaixo dos seus ramos, e todos os grandes povos se assentavam à sua sombra. Assim era ele, formoso na sua grandeza, na extensão dos seus ramos, porque sua raiz estava junto a muitas águas. Os cedros não o podiam escurecer no jardim de Deus. As faías são iguais aos seus ramos, e os castanheiras não eram como os seus renovos. Nenhuma árvore do jardim de Deus se assemelhava a ela na sua formosura. Formoso, ó Deus, com a multidão dos seus ramos. E todas as árvores do Éden que estavam no jardim de Deus tiveram inveja dele. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: como te elevastes na tua altura e te levantou o teu povo no meio dos espessos ramos, e a sua ração, o seu coração se exalçou na sua altura. Eu o entregarei na mão dos mais poderosos das nações, que lhe dará o tratamento merecido pela sua impiedade, e lançarei fora. Estranhos os mais formidáveis das nações, e cortarão e deixarão cair os seus ramos sobre os montes e por todos os vales, e os seus renovos foram quebrados por todas as correntes da terra. E todos os povos da terra o retiraram da sua sombra e o deixarão. Todas as aves do céu habitavam sobre a sua ruína, e todos os animais do campo se acolherão sobre os seus ramos, para que todas as árvores junto às águas não se exaltem a sua estatura, nem levantem o seu topo no meio dos ramos espessos, nem os que bebem a água vinda a confiar por causa da sua altura, porque todos estão entregues à morte, até a terra mais baixa, no meio dos filhos dos homens, com os que descem à cova. Assim diz o Senhor Jeová: no dia em que ele desceu ao inferno, diz que houvesse luto. Fez cobrir o abismo por sua causa, e retive as suas correntes, e eles estiveram-se, e cobriu o Líbano de preto, por causa dele. E todas as árvores do campo, por causa dele, desfaleceram. Ao som da sua queda, fiz tremer as nações, quando o fiz descer ao inferno, com os que descem à cova, e todas as árvores do Éden. A flor é o melhor Líbano, todos os que bebem da água consolavam na terra mais baixa. Também esses, com ele desceram ao inferno, e juntar-se-ão foram transpassados a espada, sim, aos que foram ao seu braço, e o que estavam sentados à sombra no meio das nações. A quem, pois, é semelhante em glória e em grandeza entre as árvores do Éden? Todavia, descerás com a árvore do Éden até as mais baixas no meio dos incircuncisos, jazeres com os que foram transpassados a espada. Esse é Faraó e toda a sua multidão, diz o Senhor Jeová. 32. E sucedeu que no ano do 10º do mês, do 11º do mês, veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, levanta-te uma das lamentações sobre Faraó, rei do Egito, e diz-lhe: semelhantemente
eras a um filho de leão entre as nações, e tu fostes como um dragão nos mares, e ferias os rios, turbavas as águas com os teus pés, e sujavas os rios. Assim diz o Senhor Jeová. Portanto, estenderei sobre ti a minha rede, com o ajuntamento de muitos povos, e farão subir na minha rede. Então te deixareis em terra, sobre a face do campo te lançarei, e farei morar sobre ti todas as aves dos céus, e farão de ti os animais de toda a terra. Porei as tuas carnes sobre os montes, e encherei os vales da tua altura. A terra onde nadas, regarei com teu sangue até os montes, e as correntes te encherão de ti, e apagarão-te, eu cobrirei os céus, e enegrecerei as suas estrelas ao sol. Cobrirei com uma nuvem a lua, não deixarei resplandecer a sua luz. Todas as brilhantes luzes do céu enegrecerei sobre ti e trarei trevas sobre a tua terra, diz o Senhor Jeová. E afligirei o coração de muitos povos, quando eu levar a sua destruição entre as nações, as terras que não conhecesse. E farei com que muitos povos que pasmamos o seu respeito e os seus reis tremam com grande maneira, como eu brandir a minha espada entre o seu rosto, estremecerão a cada momento, cada um pela sua vida no dia da queda. Porque assim diz o Senhor Jeová, a espada do rei da Babilônia virá sobre ti. Farei cair a multidão com as espadas dos valentes, que são todos mais terríveis das nações, e eles destruirão a soberba do Egito, e todas as suas multidões serão perdidas. Estremecerei todos os seus animais sobre muitas águas, nem as turbará, mais pé de homem, nem as turbarão unhas de animais. Então farei assentar-se as suas águas, e farei correr os seus rios com azeite, diz o Senhor Jeová. Quando eu tornar a terra do Egito em assolação, e a terra for assolada à sua plenitude, e quando ferir os que nela habitam, então saberão que eu sou o Senhor. Essa é a lamentação que lamentarão as filhas das nações, lamentarão sobre o Egito e sobre todas as multidões. Assim se lamentarão, diz o Senhor Jeová. E sucedeu que no ano do 10º, nos 15 do mês, veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, planteei sobre a multidão do Egito, e fazê-lo descer a ele as filhas das nações, magníficas a terra mais baixa, aos que descem a cova. A quem sobrepujas tu em beleza? Desce e deita-te com os incircuncisos no meio daqueles que foram transpassados à espada. Eles cairão à espada, ela está entregue e desrastais a toda a sua multidão. Os mais poderosos, todos valentes, lhe falarão desde o meio do inferno, juntamente com os que correm. Descerão, e então lá os circuncisos transpassarão a espada. Ali está Assur, com todo o seu juntamento, em redor dele está os seus sepulcros. Todos eles foram transpassados e caíram à espada. Os seus sepulcros foram postos no mais interior da cova, e o seu ajuntamento está em redor do seu sepulcro. Todos foram transpassados e caíram à espada, os que tinham causado espanto na terra dos viventes. Ali está elas, todas as suas multidão em redor do seu sepulcro. Todos eles foram transpassados e caíram à espada. Eles desceram, circuncisos, os mais baixos partes da terra. Causaram terror na terra dos viventes e levaram a sua vergonha com os que desceram a cova. No meio dos transpassados, lhe puseram uma cama entre toda a sua multidão. Ao redor deles estão os seus sepulcros. Todos eles são incircuncisos, transpassados à espada, porque causaram terror na terra dos viventes e elevaram sua vergonha com os que desceram a cova. No meio dos transpassados foi posto. Ali está Meseque, Tubal, com toda a sua multidão ao redor deles. Então os seus sepulcros, todos eles são circuncisos e transpassados à espada, porquanto causaram terror na terra dos viventes.
E não se acharam com os valentes que caíram dos incircuncisos, os quais desceram aos sepulcros com a sua alma, com as suas armas de guerra, e puseram as suas espadas debaixo da sua cabeça. A sua iniquidade está sobre os seus ossos, porque eram o terror dos heróis na terra dos viventes. Também tu, Egito, serás quebrado no meio dos circuncisos e raceiras com os que foram transpassados à espada. Ali está Edom e seus reis e todos os seus príncipes, que no seu poder foram postos com os que foram transpassados à espada. Esses fazem com os circuncisos os que lhe desceram a cova. Ali estão os príncipes do norte e todos eles. E todos os sidônios que desceram sobre os transpassados, envergonhados com o terror causado pelo seu poder, e fazem circuncisos com os que foram transpassados à espada, e levam a sua vergonha com os que desceram a cova. Faraó os verá e se consolará com toda a sua multidão assim. O próprio Faraó e todo o seu exército transpassado à espada, diz o Senhor Jeová, porque também eu pus o meu espanto na terra dos viventes, pelo que jazera no meio dos circuncisos, com os transpassados à espada. Faraó e toda a sua multidão, diz o Senhor Jeová. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e diz-lhe, quando eu lhe disser, vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tornar um homem dos seus termos e construir sua atalaia. E vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo. E aquele que ouvir o som da trombeta, não se der por avisado, e vier a espada, e o tomar o seu sangue, será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não deu por avisado. O seu sangue será sobre ele. Mas o que dá por avisado salvará a sua vida. Mas se quando a atalaia vier, que vem a espada, não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, a espada vier levar uma vida destes entre eles, e foi levado na sua iniquidade. Mas o seu sangue lhes mandarei de mão do atalaia. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois ouvirás a palavra da minha boca, anunciarás na minha parte, e eu disser ao ímpio: o ímpio certamente morrerás. E tu não falares para desviar o ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio a sua iniquidade. Mas o seu sangue eu o desmandarei da sua mão. Mas quando tu tiveres falado para desviar o ímpio do seu caminho, para que se converta dele, e ele não converter do seu caminho, ele morrerá a sua iniquidade, mas tu livrastes a tua alma. Tu, pois, filho do homem, dize à casa de Israel: assim falais vós, dizendo, visto que as vossas prevaricações, os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos deles como vivemos então. Diz-lhe: vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas sim que o ímpio se converta do seu caminho. E viva, convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Tu, pois, ó filho do homem, diz aos filhos do povo: a justiça do justo não o fará escapar o dia da sua prevaricação. E quando a impiedade do ímpio não cairá por ela, no dia em que se converter da sua impiedade, nem o justo pela justiça poderá viver no dia em que pecar. Quando eu disser ao justo, que certamente viverá, e ele confiando na sua justiça praticar iniquidade, não virá em memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que pratica ele morrerá. Quando eu também disser ao ímpio, certamente morrerás, e ele não se converter do seu pecado e fizer juízo e justiça, restituindo esse ímpio o penhor, pagando o furtado, andando em seus estatutos a vida, não praticando iniquidade, certamente viverá, não morrerá. De todos os seus pecados com que pecou, não se fará memória contra ele. Juízo e justiça fez, certamente viverá. Todavia, os filhos do seu povo dizem:
Não é reto o caminho do Senhor, mas o próprio caminho deles é que não é reto. Desviando-se o justo da sua justiça e praticando a iniquidade, morrerá nela. Convertendo-se o ímpio da sua impiedade, fazendo juízo e justiça, ele viverá por isso mesmo. Todavia, vós dizeis, não é reto o caminho do Senhor, julgai-os a cada um conforme os seus caminhos, a casa de Israel. E sucedeu que no ano do 10º mês, ao 5 do mês do nosso cativeiro, veio a mim a palavra escapando de Jerusalém, dizendo, ferida está a cidade. Ora, a mão do Senhor estivera sobre mim pela tarde, antes que viesse o que tinha escapado. Abriu a minha boca até que veio a mim pela manhã. Abriu-se a minha boca e não fiquei mais em silêncio. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, os moradores desses lugares deserto da terra de Israel falam dizendo, Abraão era um só e possuiu essa terra, mas nós somos muitos. Essa terra nos foi dada em possessão. Disse-lhes, portanto, assim diz o Senhor Jeová, com sangue comeis e levantai os olhos para os vossos ídolos, derramei sangue e possuireis essa terra. Vós sois escribas, todas as vossas espadas, cometeis abominação e contamina cada um a mulher do seu próximo, possuireis a terra. Assim lhes dirá, assim disse o Senhor Jeová, vivo eu, que o que estiveres em lugar deserto cairão a espada, e o que estiver sobre a face do campo entregarei à fera, para que comam os que estiverem em lugares fortes e em cavernas morrerão de pertilência. Tomarei a terra uma assolação, o espanto, e cessará a soberba da sua força, e os montes de Israel ficarão tão assolados que ninguém passará por eles. Então saberão que eu sou o Senhor, quando eu tornar a terra em assolação e espanto por todas as abominações que cometem. Quando a ti, ó filho do homem, filhos do teu povo falam a ti junto, às paredes e nas portas das casas, fala com o outro, cada um seu irmão dizendo, vinde, peço-vos, ouvis, seja a palavra que proceda do Senhor. E eles vêm a ti, como o povo costuma dizer que assentam-se diante de ti, como o meu povo, e ouve as tuas palavras, mas não as impõe na obra, pois lisonjeiam com a sua boca, mas o seu coração segue a sua avareza. E eis que tu és para eles como uma canção de amores, canção de quem tem voz suave e que tem tante por ouvirem as suas palavras, mas não se opõe por obra. Mas quando vierem isso, eis que está para vir, quando saberão que houve no meio deles um profeta. 34. E veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza dizendo, pastores, assim diz o Senhor Jeová, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmo, não apacentam os pastores as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis da lã. Degolais o cevado, mas não apacentai as ovelhas. A franca, não fortalestes o doente, não curastes o quebrantado, não ligastes o desgarrado, não tornastes a trazer a perdida, não buscastes, não dominais sobre elas um vigor e dureza. Assim se espalham por não haver pastor, e ficaram para pastos de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Assim as minhas ovelhas estão espalhadas por toda a face do Senhor, sem haver quem as procure, nem quem as busque. Portanto, os pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, e diz o Senhor Jeová, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e vieram a servir de pasto. Todas as feras do campo, por falta de pastor. E os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmo e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, os pastores ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová.
Eis que eu estou contra os pastores, demarrarei as minhas ovelhas na sua mão, e eles deixaram de apacentar as ovelhas. Não se apacentam mais a si mesmo, e livrais as minhas ovelhas da sua boca. Eles não servirão mais de pasto. Porque assim diz o Senhor Jeová: eis que eu não procurarei as minhas ovelhas e te buscarei. Como o pastor buscai o seu rebanho no dia em que está ao meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas e as farei voltar de todos os lugares por onde andam espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. E as tirarei dos povos e as farei vir de diversos países e atrarei a sua terra. E apacentarei nos montes de Israel, junto às correntes, e em todos habitarão na terra. Em bons pastos apacentarei, aos altos montes de Israel será a sua malhada ali. Se deitarão numas boas malhadas e pastarão em pastos gordos nos montes de Israel. Apacentarei as minhas ovelhas e eu a farei repousar, diz o Senhor Jeová. A perdida buscarei, e a desgarrada tornarei a trazer, e a quebrantada ligarei, e a enferma fortalecerei. Mas a gorda, a forte destruirei, apacentar-las-ei com juízo. E quando a vós as ovelhas minhas, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu julgarei entre gado pequeno e gado pequeno, entre carneiros e bodes. Acaso não vos basta pastar o bom pasto, senão que pisais no resto dos vossos pastos, dos vossos pés, e beber das profundas águas, senão que alameias o resto dos vossos pés? E quando as minhas ovelhas, elas pastam, o que foi pisado com os vossos pés, bebem, e o que tem sido turvado com os vossos pés. Por isso o Senhor Jeová assim lhe disse: eis que eu mesmo julgarei entre o gado gordo e o gado magro. Visto como com um lado e com o outro, dois empurrões, e com os vasos postos escorneias todas as fracas, até que espalheis para fora. Eu livrarei as minhas ovelhas para que não sirvam mais a rapina, julgarei entre gado miúdo e gado miúdo. E levantarei sobre elas um pastor, e eles apacentará o meu servo. Davi é o que há de apacentar, e eles lhe servirá de pastor. E eu, o Senhor, lhes serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe do meio deles. Eu, o Senhor, disse, e farei com elas um concerto de paz, e acabarei com a besta ruim da terra, e habitarão no deserto, seguramente dominarão nos bosques, e elas os julgarão ao redor dos meus roteiros. E porei bênçãos e farei descer a chuva no seu tempo, chuvas de bênçãos serão, e as árvores do campo darão o seu fruto. A terra dará a sua novidade, estarão seguras na sua terra. Saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar as varas do seu jugo e as livrar da mão dos que viram delas. E não servirão mais a rapina e aos gentios e a besta fera da terra. Nunca mais a comerás, e habitarão seguramente, e ninguém haverá que as espante. E lhes levantarei uma plantação de renome, e nunca mais serão consumidas pela fome na terra. Nem mais varão sobre si o opróbrio dos gentios. Saberão, porém, que eu, o Senhor, seu Deus, estou com elas, e elas é o meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor Jeová. Vós, as ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois maus, eu, vosso Deus, diz o Senhor Jeová.